gente muito querida. É verdade. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Muito bom a gente estar aqui entre amigos, pensando sobre a nossa posição no mundo, pensando sobre a gente mesmo, né? Muito bom. Posição no mundo. Vocês, por exemplo, estão parados ou andando? Ou em movimento? O que vocês acham? Quem respondeu parado está relativamente certo, quem respondeu em movimento está relativamente certo, e ambos estão cientificamente errados. Porque a resposta correta, segundo a física, é depende. A gente sempre está em movimento ou parado em relação a alguma coisa. Todo mundo está parado em relação a alguma coisa e todo mundo está em movimento em relação a outra coisa. É isso que a gente aprendeu lá na sexta série, né? Então, a gente está parado ou em movimento? Depende. Depende e você vai escolher a tua sensação de estar parado ou em movimento a depender da referência que você escolher. E como a sensação de estar parado é uma sensação depressiva, doentia, quando a gente escolhe uma referência que nos coloca paralisado, a gente propicia a doença. Quando a gente escolhe para nós uma referência que nos propõe um movimento, que nos estimula o movimento, você está se propondo a saúde. Porque a medicina ocidental não sabe dizer clinicamente o que é saúde. Eles sabem dizer o que é doença. Então você chega para um oncologista e pergunta: eu estou saudável? Ele fala: depende, preciso fazer exames. Aí faz um monte de exames e se não apontar nada, você está saudável. Ou seja, saudável para ele é ausência de doença. Mas dizer clinicamente o que é estar saudável, ele não sabe. Na medicina oriental, com os chakras, eles vão dizer o que é estar saudável. É a sua energia física estar em movimento. Estar em movimento, em um movimento harmônico e correto. E isso é uma grande evolução. Estar em movimento é saúde. Estar parado é doença. Na corrente sanguínea, no aparelho cardíaco, quem tem que estar com vontade de dar uma paradinha no coração aí? Mas a gente está com o coração parado, né? O coração físico não, graças a Deus. Mas o coração simbólico, o coração emocional, ele tem estado parado, não é? E tem gente que se orgulha: nunca mais quero saber de relação afetiva na minha vida, né? Como tem gente que fala isso? Macaco velho mete a mão em cumbuca. Eu até imagino o macaco super curioso pulando de um lado para o outro, daí tem uma cumbuca ali, ele mete a mão, tem um escorpião, crau na mão dele, aquela dor terrível. Dia seguinte, colocado na mesma sala, um outro pote. Você acha que ele põe a mão? Não. Põe não. Vocês têm recebido muita ferroada da vida? Muita ferroada da vida. Do sexo oposto, do mesmo sexo, de chefe. Quem recebe ferroada de pai, muitas vezes fica a vida toda transferindo para toda a posição hierarquicamente superior. Então é assim: eu fui prejudicado por meu pai e todos os meus professores, os chefes, os policiais, todo mundo que para mim for hierarquicamente superior, para mim vai ser um problema. Eu vou olhar para ele e vou enxergar meu pai. Quem teve um problema com o sexo oposto vai falar: homem é tudo igual, só muda de endereço. Ou mulher, tanto faz, né? Porque o ser humano é a mesma coisa, não importa
a essência nossa é a mesma coisa. Então, nós estamos em movimento parados. Isso gera muito conflito. Por exemplo, mulher e homem. Eles concordam que é movimento, que é estar parado? O que a mulher acha que é estar parado, o outro acha que é estar em movimento. Por exemplo, criança hiperativa. Outro dia eu vi na internet uma carteira muito interessante para criança com déficit de aprendizagem ou com transtorno de hiperatividade. Porque para qualquer professor ou qualquer pai que tenha uma criança, nem precisa ser clinicamente já caracterizada, mas um pouquinho mais ativa, e tem tido criança um pouquinho ativa, não? Tem essa dificuldade. O que eu faço com esse moleque? Geralmente menino. O que eu faço com esse... Sabe o que eles fizeram? Fizeram carteiras onde as crianças ficam paradas. Como assim? Prende? Não, eles fizeram carteiras com catraca de bicicleta na parte de baixo. Então a criança fica o tempo todo em movimento. O tempo todo, a perninha não para, mas pelo menos fica parado e olha para frente. Tudo bem que a gente olha para frente com aquela cara de que está prestando atenção e a cabeça está longe, mas isso não tira. A palestra espírita também, né? A gente aprende isso. Não estou olhando, todo mundo olhando para mim. Que bacana. Então nós temos essa dificuldade de fixar a referência para saber se estamos em movimento ou não. Por exemplo, você vai na praia e vê uma pessoa meditando, parada ou em movimento. Depende da tua referência, depende do teu ponto de vista. Para quem está olhando fisicamente, ela está parada. Para quem está pensando o movimento essencial da vida, que é provavelmente quem está meditando, acha que o outro que está na maior atividade está parado. Vocês estão entendendo, não? Depende sempre da referência da gente. E pensar isso é muito interessante. Qual tem sido a tua referência? Qual tem sido a referência da humanidade para se avaliar e para olhar o mundo? Vocês se lembram de ter visto em história? Hoje nós estamos na 6ª série aqui, vocês vão entender isso. Já passam pela física, agora vamos para a história. Vocês se lembram da história do tempo que o homem, a humanidade acreditava que a Terra era o centro do universo? Que o Sol girava em torno da Terra? E que foi uma revolução tão grande que hoje a gente fala assim, mas por que esse problema todo? É claro, descobriram que o Sol é o centro do sistema solar. Naquele tempo, eles pensavam que o Sol passaria a ser o centro do universo, mas vamos deixar por isso. Realmente o Sol é o centro, é a referência do sistema solar, em torno do qual giram os planetas. Mas até aquele tempo eles pensavam o contrário, pensavam que a Terra era o centro do universo. Tem muita gente que se acha o centro do universo. Tem gente que fala assim, livro bom é aquele que me agrada. Gente boa é aquela que me atende. Tem gente que casa e quer serviçal. Vocês já perceberam isso? Tem gente que é chefe e se revela um tirano. Porque todo mundo tem que servir, todo mundo tem que ajudar. Não tem limite, não tem competência. É serviçal, tem que obedecer. Como assim? Os mais velhos aqui talvez sejam do tempo que os homens, e isso poucas vezes eu vi o movimento feminista falar, os homens tinham iniciação sexual majoritariamente com empregadas domésticas. Por quê? Porque é inferior, é minha empregada, tem que obedecer. Ah, é assim? O que vocês acham? Quem é inferior tem que obedecer. Eu estou pagando. As pessoas falam assim, né? Eu estou pagando, você tem que me obedecer. Será que é isso? Não é interessante? O centro do universo. Tem gente que se coloca como centro. A minha vida está boa. Minha mulher faz do jeito que eu... Outro dia não, faz um tempo já, encontrei com um amigo de infância que morava com 47 anos de idade, morava na casa da mamãe. Aí eu já tenho filho fora, já é um empresário, já não sei o que, mora na casa da mamãe, como é que é isso? Ah, mas ela frita o bife do jeito que eu gosto.
Ela passa a camisa do jeito que eu gosto. Ela arruma um quarto e eu não preciso arrumar. Hoje a adolescência vai até que idade? Teve um tempo que a adolescência começava aos 12, acabava aos 18, a juventude aos 25, etc. Hoje a adolescência vai até 50, 60. E olha, aqui eu não estou querendo ofender nenhum dos adolescentes presentes, tá? Se você estivesse desse ponto de vista, ia ver que, pelo menos que eu esteja vendo, não tem ninguém com 15 anos aqui. Mas a adolescência hoje é muito grande. Hoje a adolescência depende, de novo, da referência, depende do ponto de vista. Os hormônios já estão indo embora, mas a adolescência ainda está lá. É muito interessante isso. Então, qual é a tua referência? Você está andando ou está parado? É muito interessante saber isso. Do ponto de vista espiritual, existe uma referência para a humanidade. E essa referência precisa ficar muito ligada, porque você já imaginou a angústia de não ter referência? Você já imaginou o que é estar no espaço sideral e não saber se está em movimento? Vamos imaginar um espaço sideral figurativo aqui, onde não tem vento, porque quando você se movimenta, algum vento e dá uma sensação de movimento. Vamos imaginar um espaço sideral que não tenha nada próximo, nem a sensação de vento. Não deve ser angustiante? Você não sabe se está indo, está voltando, se está indo para a direita, para a esquerda, porque não tem referência. Direita ou esquerda do quê? Para frente ou para trás em relação ao quê? É muito angustiante viver sem uma referência física. E é também, tanto é que aquele filme Náufrago, né? A primeira angústia dele foi criar um companheiro imaginário chamado Dr. Wilson. E é muito interessante que esse filme deram um título errado para o filme. Vocês já viram isso? Naufrágio vem de nau. É quando um navio afunda. Ele não é um náufrago. Ele veio de um acidente aéreo. Ele não é náufrago. Está errado o título do filme. Bom. Semente de luz também é cultura. Um oferecimento Rosano. Fechado o nosso comercial. Em relação aqui, nós temos um processo. Nós estamos aparentemente em movimento, mas precisamos fixar a referência. E Allan Kardec, quando pôde ter essa oportunidade extraordinária de falar com espíritos de luz, perguntou para eles: terá Deus colocado algum ser para nos servir de modelo e guia? E a resposta foi Jesus. E alguém pode estar imaginando: ainda bem, porque eu sou cristão. Pois é. Essa mania da gente colocar rótulos e achar que já se dizer satisfeito tem feito gerações de religiosos enlouquecerem no mundo espiritual. Vários autores espirituais nos dão conta de um hospício exclusivamente para os religiosos. Você pode, na volta para casa, olhar o teu livrinho do plano de saúde para ver se está lá. Brincadeira, no plano espiritual. Hospital Esperança. Deve ter algum aqui na Terra, mas é um Hospital Esperança lá do mundo espiritual. E que tem uma ala enorme para os espíritas. Fique tranquilo. Mas está pior que o CREI. Está cheio de gente. Eu sei que não é mais CREI, mas no imaginário da gente ainda está. Está cheio de gente. A gente no corredor. Imagina o que tem de gente lá. Sabe por quê? Porque religioso é um tipo de gente que, para ficar de bem com Deus, cumpre obrigações humanas. Você acha que se fica bem de Deus cumprindo obrigações humanas? Você acha que quem passa uma vida toda participando de missa, comendo hóstia, ou pagando dízimo e louvando bem gritado, ou ouvindo palestra e tomando passe, está necessariamente melhor? Necessariamente está próximo de Deus por fazer isso? Vocês acham isso? Claro que não.
ritos humanos não nos aproximam de Deus. E aí a gente acha que está em movimento. Ah, estou fazendo o que me manda, eu acho que eu estou em movimento. Chega lá em cima, com que expectativa? 30 anos de mediunidade no semente de luz. Você vai para lá. Não, já paguei dízimo, que foi uma beleza. Não, já batizei, crismei, comunguei, casei, tomei extrema-unção e falei que estava arrependido. Porque quem não fala que está arrependido, meu amigo? Fala para mim. Porque todo mundo na beira da morte vai fazer aquela avaliação e não chega a uma boa conclusão. Não é possível que o cara seja tão delirante, né? Aí chega alguém e fala assim, olha, se você arrepender, você vai para o céu. Se não arrepender, vai para o inferno. Qual é a tua opção? Vamos lá. Aí você vai lá, imagina aquele tapete vermelho, anjinho, trombeta, Jesus no final, marcando uma audiência com Deus. Só que chega lá e tem isso. Não tem nada disso. A gente se quebra quando morre pretensioso. E quem morre mais pretensioso é o religioso. Um exemplo muito interessante está no livro espírita mais vendido no Brasil, que é O Nosso Lar, e que mostra André Luiz, que não morreu metendo uma bala na cabeça nem tomando chumbinho, mas morreu e foi chamado, tinha um coro perto dele assim, suicida, suicida. Como assim suicida? Ele nem notava aquilo, porque deve ser para outro, né? E ele era considerado suicida e ficou 8 anos no umbral, que é uma das regiões difíceis de convivência. Não é o inferno dos espíritas, como muita gente pensa. Tem regiões muito piores do que o umbral no mundo espiritual. Tem as furnas, tem coisa muito mais complicada. Mas ele estava lá sofrendo, passando por dificuldades. Por quê? Porque o que realmente faz a gente se movimentar? Ele era um médico. E um médico ajudou muita gente. Um médico que fez ao longo de sua vida 6.000 consultas grátis para as pessoas que não tinham recurso. O que você acha desse médico? Um médico que encontrou a cura para uma doença que estava arrasando o Brasil, que estava matando um monte de gente. Esse médico é bom? Esse médico é André Luiz, pseudônimo de Carlos Chagas, o descobridor da cura da doença de Chagas, não por acaso, né? E mesmo assim, 8 anos no umbral, chamado de suicida. Por quê? Porque, como os homens do seu tempo, zona do meretrício, porque era ali que você provava ser homem, é ali que enchia a cara, e aí ele perdeu 8 anos da sua programação reencarnatória por essas atividades. Vocês entendem que a gente precisa fixar referência? E aí alguém que é cristão e que ouve essa resposta dada para Kardec, fala assim, estou bem na parada. Não, tá não. Não é pelo rótulo de cristão que ninguém se salva. Muito menos pelas práticas humanas impostas pela teologia e pelos sacerdotes. Nada disso melhora a gente. Já, se você fizer tudo isso, imbuído de um sentimento, de uma vontade, de uma humildade, uma vontade de autotransformação, tudo isso vale a pena. A hóstia, o dízimo, até a palestra, viu, pode servir. Mas desde que você movimente, desde que você mexa com o essencial. Ah, tá legal, o essencial é Jesus Cristo. Pois é. Eu não acho que o essencial é Jesus Cristo como figura, como as pessoas acham. Então, quanto mais quadro você tiver de Jesus, quanto mais Bíblia você tiver na tua sala, quanto mais correntinha você tiver. Tem bandido que tatua bem grande Jesus nas costas achando que a bala não entra. O que vocês acham? Não é isso que define, não é esse Jesus, o Jesus externo, o Jesus coisa, o Jesus da medalhinha, da tatuagem, dos ritos. Que Jesus é esse que falou pra gente, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Quem é esse Jesus? Se não é o Jesus das religiões cristãs, se não é o Jesus do catolicismo, do protestantismo, eu não sei se é messianismo, da messiânica ou do espiritismo. Que Jesus é esse? Jesus de quem? Messiânica não é cristã. Não. Não, ela é oriental, japonesa. Sim. Não acredita no Cristo. Tá. Então ele está me informando que houve um erro técnico, o ponto já corrigiu a gente. Obrigado. Não, o palestrista fala muita coisa errada também, vocês têm que ficar ligados. Kardec falou, não se fiem no nome, mas estejam sempre ativos para analisar o que vocês recebem. Já foi corrigido então. Obrigado. Então que Jesus é esse? Se só quem for cristão tiver salvação, meu amigo, em primeiro lugar, o que é ser cristão? É ter o rótulo, estar afiliado a uma instituição cristã. Pode ser. Muita gente tem essa ilusão, morre na ilusão e sofre necessariamente uma grande desilusão, um grande impacto e enlouquece no mundo espiritual, vai para o manicômio. Como ninguém aqui está querendo ir, e o pessoal lá de cima falou, faz palestra dizendo isso para ver se diminui o pessoal aqui do hospital, que a gente não aguenta mais fazer puxadinho. Nós precisamos pensar, que Jesus é esse? Qual é o parâmetro? Quem é esse parâmetro sem o qual ninguém vai a Deus, ninguém evolui? Se não é a instituição, se não é a figura de Jesus, o que é? Que Jesus é esse? O que ele simboliza? O que Jesus quer dizer no fundo, a essência de Jesus é? Esse silêncio. Gente, vai cair na prova. Essa é a essência do que vai cair na prova. Nós estamos na transição planetária, é isso que vai cair na prova. E chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, qual é o maior mandamento da terra? E ali ele estava resolvendo uma questão que a filosofia já está discutindo há muito tempo. E ele falou, ouve, ó Israel, repetindo as escrituras anteriores, ouve, ó Israel, porque a gente tem ouvidos, mas não ouve. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que ele falou depois disso é pouco lembrado. Nessas duas frases está contida toda a lei e os profetas. Aquela Bíblia que você já pegou várias vezes e desistiu, você pega aquele livro, já é grosso. Você abre página fininha, a letra miudinha, em 2 colunas ainda, só para ocupar melhor o espaço. Aí você vai tentar ler um monte de palavras que você nunca ouviu na vida. Entende? Patavina. Jesus deu um plano simplificado, 10 vezes no cartão. Em 2 frases está contida toda a lei e os profetas. Toda a Bíblia está em 2 frases. E se você reduzir as 2 frases numa palavra só, dá amor. Só que aí tem uma outra pegadinha, uma outra arapuca pra gente, porque se fala para vocês que a essência da vida é o amor, vocês podem enganosamente falar, então tô bem, tô legal. Porque quem aqui vai falar que não ama nada? Nada. Você não ama sua mãe, não ama seu filho, não ama seu cachorro. Tem coisa mais importante do que um cachorro? Não. Eu também acho que os animais são um excelente caminho para o amor. Não é um bom caminho para o amor? Claro que sim. Mas se aquele amor for exclusivo, for excludente, eu amar o meu cachorro e dane-se o resto, amar o filho é um exercício de amor? Que amor é esse que você tem se filiado? Que amor é esse que você tem vivido até agora? Não basta dizer eu amo. Até o agressor doméstico, a agressora mulher fala, eu bato em você por amor. Vocês riem disso, mas a gente também bate nos filhos por amor. Disso a gente não ri. Disso a gente não ri.
Porque também não bater no filho e deixar ele fazer tudo também não é amar. É preparar uma crise, uma dor ainda maior, só que não é na tua palmada. Você está esperando que a vida espanque o filho, porque você não teve coragem de falar não, de falar certo e errado para ele. Isso é uma outra maneira de bater que as pessoas não percebem, e não dá conselho tutelar. Então fica tranquilo, não é verdade? Você está espancando o teu filho quando você não dá noções claras do certo e errado, quando você não dá noções éticas para ele. Então, nós temos uma referência, a referência básica do ser doente é eu mesmo. É bom aquilo que me agrada. Mas tem uma revolução que ocorre na vida da gente. Isso dá para a gente discutir um bom tempo. A segunda revolução é descobrir o outro, porque em algum momento o ser descobre que ele não é o centro do mundo. Quando a criança vai para a escola, ele começa a descobrir o outro. Não é mais aquele outro que é recurso para mim. Quem já estudou teoria econômica sabe que na economia tem uma doença, símbolo desse egoísmo. Sabe como é que se chama natureza para a economia? Recursos naturais. Sabe como é que chama ser humano para a economia? Recursos humanos. Recurso para quem, Buana? Quem é esse grande ser que joga no xadrez com a gente nas organizações? Você já foi trabalhador e já se percebeu quando te transferiram sem nem te ouvir que você era uma peça no xadrez? Que você não tem importância nenhuma para as organizações, que eles trocam você e mandam você embora e te rebaixam, te mudam de função? Recursos humanos, não é pedante isso? E recursos naturais? Quem disse que a natureza, essa maravilha do Criador, é um recurso na mão de um tirano chamado empreendedor econômico? Será que é verdade? Será que tudo isso que nós estamos vivendo não é em parte reflexo dessa teoria egoísta de achar que todos os animais são recursos para eu usar ou não usar? Que bobagem é essa? Será que não está na altura da gente virar isso? A criança, uma hora ela sai do egoísmo e ela descobre o outro. E nós, como coletividade, vamos fazer isso quando? Porque o outro é um universo, é um portal que se abre para a tua vida. Amplia a consciência, a afetividade da gente, você se dedicar a investigar o outro. Quando um homem, quando uma mulher resolve aceitar esse desafio de tentar entender como pensa o sexo oposto, o que você acha desse desafio? Fácil? Tranquilinho? Homens, nós sabemos como é que pensa uma mulher? Vocês sabem? Mulheres, Copa do Mundo 22, uma bolinha no meio, o cara se matando. Uma amiga minha foi para um jogo de futebol lá na arena do Palmeiras e viu o marido dela xingando, se esbudegando, abraçando outros homens, tudo suado, tudo. Pois é um desafio a gente entender o sexo oposto, entender a outra classe, entender a outra cultura. O brasileiro tem muito a aprender com quem? Com o japonês, não é verdade? Com o americano. Eles têm muito, parece incrível, mas eles têm muito a aprender conosco também. Mas o que precisa para a gente aprender? Você precisa reconhecer o valor do outro. E na tua vida você está cercado de outros extremamente significativos. Por que você teve a mãe que você teve? O pai que você teve? O irmão que você teve? Você nunca se perguntou isso? Tanta gente tem mãe melhor do que eu. A Luzia é psicóloga. Ela fala, se todo mundo estivesse satisfeito com a mãe, ela estava não tinha salário, não tinha rendimento para ela. Todo mundo frustrado com pai e mãe, porque todos os filhos acham que a mãe preferia. Pois é, só que o outro acha a mesma coisa em relação a você. O outro é uma maravilha colocada nas nossas vidas. Ele é um convite para você abrir e buscar um outro ponto de vista. Aquilo expande. O rico se propõe a entender como pensa o pobre.
o branco em relação ao negro, ao homem em relação à mulher, o brasileiro em relação ao argentino, ao russo. Só que isso exige uma generosidade, exige uma humildade, uma generosidade. E nós precisamos aprender, e esse é o tema da noite de hoje, a sermos gratos. Gratidão é libertadora. E quando eu falo gratidão, vocês já estão imaginando todas as pessoas que ajudaram, que contribuíram. Sabe o discurso de formatura? Então a pessoa vai e começa a listar todo mundo que ajudou, todo mundo não sei o quê. Não estou falando só disso não. A gente às vezes precisa de muita maturidade para saber todo mundo que ajudou a formar o caráter da gente. Mas não foi só gente legalzinha. Para você ser formado quem você é hoje, sem você perceber e muito menos agradecer, tem aquele professor tirano, aquele filho da mãe. Quem não teve? Um parente muito chato. Uma pessoa com quem você discutia e que ajudou a formar a sua opinião, a formar o seu caráter. Quando é que você vai ser grato aos seus inimigos? O inimigo faz uma função na tua vida que você vai demorar, talvez a gente demore muito ainda para valorizar. Quem é que aponta os seus problemas? Pesquisa até achar, aponta e cutuca. Quem é que faz isso? Pois se você não souber onde estão os seus problemas, você não tem solução. Sem diagnóstico, tem tratamento médico? Não. Quem faz o diagnóstico da tua alma? Quem procura os seus problemas? Teus amigos? Teus amores? Que nada. Se você soubesse que teus amores te criticam, mas não falam. Quem critica e fala é inimigo. Ele presta um serviço inestimável para a tua evolução espiritual. A gente precisa aprender a ser grato a tudo que acontece na tua vida. E quando a gente consegue esse estágio, a libertação é imediata. Eu estou falando de muito mais do que perdão aos inimigos. Eu estou falando de ser grato. Tudo bem, ainda não é no estágio de Jesus, que ele fala em amai os vossos inimigos. Então não dá um desconto, porque senão a gente não vai chegar lá. Mas ser grato, seja grato a todo mundo que já te aparentemente prejudicou. Porque mesmo um adulto que prejudicou uma criança na infância, não prejudicou à toa. E no fundo não prejudicou. Porque se foi dado na infância de alguém, o pai, a mãe, o vizinho, o abusador que teve, foi porque era o remédio amargo que ele precisava tomar. Vocês acreditam nisso, gente? O Espiritismo veio nos abrir essa porta para a gente ser grato, porque tudo que acontece na nossa vida estava no nosso planejamento reencarnatório, exceto aquilo que você causou de mal para você. Então eu fumo desde os 13 anos de idade, tive um AVC. É da minha, que outras vidas? Não, que outras vidas? Encheu a cara e saiu acelerando o carro. Deve ser karma. Falta de karma tua, falta de karma para bebida. Nós temos que aprender a ser gratos, principalmente com as coisas que a gente não planejou e não contribuiu. Pessoas parentes seus que odiavam você gratuitamente, inimigos que pegaram no teu pé, pessoas que te prejudicaram, que geraram uma raiva muito grande. Você só vai se libertar, só vai crescer, só vai voar quando você aprender a ser grato. Muito, muito, muito obrigado, porque as referências são as positivas e são as negativas, e às vezes para superar uma energia negativa, uma referência negativa, você faz mais do que para alcançar uma positiva. Eu não presto? Ele vai ver. E aí você faz todo o teu movimento para crescer, para melhorar, para se superar. Sejamos gratos. Deus não coloca nada à toa, não tem um fio de cabelo à toa nas nossas vidas. Na nossa é mais fácil, deixa eu falar. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus.
Não tem outro jeito de você ter fé. Dizer que tem fé, mas duvidar em tudo, mas achar que tudo é negativo, mas achar que nada presta, é ter fé? Só tem um jeito de ter fé. Ou você acredita no diretor da escola, acredita na exatidão do projeto pedagógico, ou então você está duvidando. Duvidar é legítimo, ter fé é legítimo. Ilegítimo é você falar que tem fé e agir duvidando. Onde houver dúvida, que eu leve a fé, disse São Francisco de Assis. Faça isso olhando para dentro de si. Descubra as leis de Deus e a ação de Deus através dos mecanismos de causa e efeito das vidas sucessivas. Estude a vida. Isso não vem do Espiritismo. A lei do karma, como a própria palavra em sânscrito diz, ela já existia há muito tempo. Então não é para falar para vocês que fora do Espiritismo não há salvação. Não. Mas estude a ação de Deus. E entendendo a ação de Deus, a bondade e a justiça de Deus, você vai segurar na mão dele e viver a vida, aceitar os remédios que a vida está te dando. E aí a cura vai vir muito mais rápida. Porque só o doente que aceita o tratamento, aceita o remédio, confia no médico, é que vai ter alta. Os outros vão só ver piorar o seu tratamento até que a fonte da sua doença, que é o egoísmo, a teimosia, a vaidade, possa ser superada. Um dia vai, mais cedo ou mais tarde, com mais dor ou menos dor. A escolha é nossa. Obrigado, boa noite.